Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos concedeu. Hoje, dia 12 de 2023. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Jó, capítulo 9, verso 2, diz assim: Na verdade, sei que assim é, porque como pede o homem ser justo para com Deus? Meus amados, como pode o homem ser justo para com Deus? Aqui o versículo nos faz uma pergunta, né? Jó, quando ele esteve em lutas, né? Que todos conhecem. Quero ter a paciência de Jó, mas ninguém quer ter a prova que Jó teve, não é verdade? A gente pede muito por paciência, mas na hora da adversidade nós não temos paciência, né? Porque quando a gente pede, por exemplo, Deus me dá amor, coloca mais amor no meu coração, Deus coloca-nos numa situação para nós desenvolvermos o amor. Deus, eu preciso de paciência. Quando a gente é colocado em uma prova para testar a paciência, a gente não quer a prova. Jó teve paciência, mas ele passou pela prova. As 3 perguntas mais antigas da humanidade. Hoje, dia 2, parte 2. Dia 12, né? Parte 2. Diz assim o texto: Quando alguém reconhece que Deus existe e que Ele é santo, surge obrigatoriamente a pergunta que Jó fez no versículo de hoje: Como se justificaria o homem para com Deus? Ou, em outras palavras, como pode um ser humano culpado estar na posição de justo diante da presença de Deus? Muitos tentaram responder essa questão. Em geral, todas as respostas podem ser resumidas no conceito das boas obras. As pessoas tentam fazer o máximo de boas obras para atingir o nível de justiça que atenda ao padrão divino. Mas a palavra de Deus afirma claramente: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Boas obras não podem remover um único pecado sequer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Então, não há resposta para essa pergunta? Tudo é incerto, de forma alguma. A morte e ressurreição de Jesus Cristo são a resposta para o problema da nossa justiça diante de Deus. Somente sobre essa base é que Deus pode justificar um pecador. Não há qualquer outro modo. Se Deus fosse simplesmente ignorar o pecado, ele se contradiria em sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Jesus Cristo suportou o julgamento do pecado, a punição pela nossa culpa. Essa obra de expiação executada com perfeição satisfaz todas as justas exigências de Deus em relação ao pecado. Portanto, ele pode declarar como justo todo aquele que crê no Senhor Jesus e em sua obra. Então, nós estamos na parte 2, as 3 perguntas mais antigas da humanidade. Também temos para a leitura complementar Lucas capítulo 14, verso 25 e Lucas capítulo 15, verso 10. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso e a sua palavra digna de toda aceitação. E o título hoje, né, que é complementação do de ontem, também uma antecipação também do texto de amanhã, que amanhã nós teremos a parte 3 do versículo, né, da nossa meditação. O texto de amanhã é em Jó, capítulo 14, verso 14, que diz: Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Já para você ficar meio curiosa para amanhã, tá? E o Senhor hoje
nos fala como pode um homem se justificar perante a Deus, né? Será que existe uma maneira? Sim, como nós acabamos de ler o texto, é pela expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O único meio da gente ser justificado perante Deus é através de Jesus, o único e suficiente Salvador. Muitas pessoas dizem que muitos caminhos levam a Deus. Não, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. E para isso, meu amado, minha amada, nós precisamos usar a fé, simplesmente a fé. Como é que está a sua fé? Você está praticando-a? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, das coisas de Deus. Vem por esse meio. Não é pelas obras. Muitas pessoas praticam muitas obras, muitas caridades, né? E diz ser uma pessoa boa. Mas a palavra de Deus aqui, diz para nós, em Efésios 2, capítulo 8 e 9, que a fé, que as obras não salvam ninguém. Não fique se vangloriando nas coisas que você faz, não. É em Deus que eu preciso, é em Jesus, é na pessoa de Jesus Cristo que eu preciso ter fé. Amém? Quero que você medite, pense nisso, medite nisso e viva esse genuíno amor em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.